Esta nossa experiência chama-se Food is Fuel, ou Comida é Energia, onde nós iremos calcular o número de calorias presentes na manteiga e comparar com o valor tabelado no rótulo da embalagem. Mas antes de realizarmos esta experiência, responderemos brevemente a uma pergunta que te poderá estar a passar pela cabeça. O que é que são calorias? Qual é a sua importância na nossa alimentação? Na alimentação, as calorias representam a quantidade de energia que os alimentos fornecem quando metabolizados pelo corpo. A importância está em equilibrar a ingestão de calorias com as necessidades do organismo para manter um peso saudável e garantir o funcionamento adequado do corpo. Existem várias maneiras de calcularmos as calorias de um dado alimento. O método que iremos usar, através da fórmula fundamental da calorimetria, irá ser exemplificado a seguir, mas que é apenas aconselhado a ser realizado num laboratório com várias medidas de segurança. Os materiais utilizados nesta experiência foram uma lata de alumínio, 7,50 gramas de manteiga, um gobelet e uma vareta de vidro, duas espátulas, uma balança, uma placa de aquecimento e água. Iniciaremos a experiência com a pesagem do alimento que será utilizado. De preferência, a massa deste alimento não deverá passar dos 10 gramas. De seguida, será a pesagem da lata de alumínio sem água e depois encheremos esta com água e pesaremos-la de modo a conseguirmos calcular a massa apenas da água que será necessária no cálculo final das calorias. Estas medições terão de ser apontadas numa folha à parte com a respectiva certeza absoluta, que será a menor casa decimal se estiverem a usar uma balança eletrónica. A lata de alumínio vai servir para nos mostrar a diferença de temperatura. Como é que isto vai acontecer? Então, vamos encher a lata com água. Após isto, vamos colocar um termómetro dentro da lata com água e anotar a sua temperatura. Feito isto, vamos colocar a lata junto da manteiga no recipiente de aquecimento. Assim sendo, vai ser possível calcular a diferença de temperatura à medida que a manteiga aquece. A lata de alumínio vai servir como mais próximo possível de um sistema fechado para conseguirmos otimizar o rendimento desta experiência. Agora está na altura de colocarmos na placa de aquecimento a lata de alumínio, com água no interior e com um termómetro ao mesmo tempo que o alimento em questão. A temperatura da placa será colocada por volta do ponto de fusão do alimento. Também é preciso ter certas medidas de segurança quando começarmos por este passo, como por exemplo ter um pano ou algo que permita que se pegue no gobelet e na lata após serem aquecidos. Também é aconselhável o uso de proteção para os olhos, devido à possibilidade da libertação de fumos por alguns alimentos e a verificação da existência de alergias em relação a qualquer um dos alimentos. Neste processo de aquecimento, quando o alimento se encontrar completamente queimado, retira-se da placa o gobelet e a lata da placa e observa-se a temperatura final medida pelo termómetro dentro da lata e compara-se com a inicial. Para podermos calcular a energia libertada em calorias da manteiga, é preciso multiplicar a massa da água, que neste caso é 505,19 gramas, pela capacidade térmica máxima da mesma e multiplicar pela variação da temperatura da água, que é 44 graus Celsius. Isto dá 22.228,36 calorias ou 22,2 quilocalorias em 7,49 gramas de manteiga. Para compararmos com o valor tabelado presente no rótulo, 371 quilocalorias, é preciso saber as calorias em 100 gramas de manteiga e, através de um cálculo simples, é possível observar que deu 296,77 quilocalorias nesta manteiga. E, calculando o erro relativo, obteve-se 20% devido a alguns erros aleatórios que aconteceram durante a experiência.